Vamos então falar com a Operação Topic com Gorete Santos, que traz informações sobre a movimentação da Polícia Federal na Secretaria de Educação. Gorete Santos, boa tarde para você. Boa tarde, Joyce. Mais uma vez a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Essa movimentação da Polícia Federal e também de auditores da Controladoria Geral da União começou por volta de 7 horas da manhã e eles permanecem aqui. Nós vamos nos aproximar. Essa é a sala de licitações aqui da SEDUC. Você observa neste momento lá dentro policiais federais ainda trabalhando, fazendo buscas nos computadores. Também vistoriaram muita documentação impressa, mas há mais de 2 horas eles estão concentrados nessa sala. Usaram inclusive alguns programas de computador da própria Polícia Federal. A gente acredita que resgatando várias informações, buscando, e colhendo todos esses dados sobre as licitações para a Polícia Federal. Nesse momento, avaliando ali alguns dados, e aqui do outro lado, vou pedir ao Sandoval Santiago uma pilha de documentos dos pregões eletrônicos de diferentes anos também, que já foram avaliados pelos policiais federais e também pelos auditores da Controladoria Geral da União. Como eu havia falado, já são mais de 5 horas aqui no prédio da SEDUC. Muita movimentação desde o início da manhã, mas mesmo com a operação em curso, o trabalho dos servidores da educação não foi interrompido. A gente acompanhou tudo e você vê agora como foi essa manhã da Operação Topic aqui no prédio da SEDUC. A movimentação na sede da Secretaria Estadual da Educação começou por volta de 7 horas da manhã. O trabalho interno dos servidores não foi interrompido, já a imprensa foi impedida de entrar. Policiais federais e auditores da Controladoria Geral da União vasculharam computadores e pilhas de documentos em várias salas. A SEDUC é apenas um dos alvos da Operação Topic, referência às vans que fazem o transporte escolar. Cerca de 170 policiais federais e 9 auditores da CGU estão envolvidos na operação, que dá cumprimento a 14 mandados de prisão preventiva, 9 de prisão temporária, além de 40 de busca e apreensão em Teresina, em São João da Serra, Olho d'Água do Piauí, além do município de Coelho Neto, no Maranhão. A investigação descobriu que a organização criminosa, formada por empresas e agentes públicos, fraudava licitações com superfaturamento do valor dos serviços prestados em aproximadamente 40%. As investigações apontam que entre 2013 e 2017, as empresas receberam cerca de 297 milhões de reais de mais de 40 prefeituras e do governo do estado para o transporte escolar e locação de veículos. Os prejuízos aos cofres públicos estão estimados em quase 120 milhões de reais. Os recursos eram do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, e também do Programa de Apoio ao Transporte Escolar. Bom, Joelson, esse trabalho aqui em Teresina também ele se estendeu em outros pontos da cidade. Uma empresa de transporte escolar que presta serviço para o governo do estado, para essas prefeituras, também foi alvo dessa operação, fica lá no bairro Ilhotas. Uma outra equipe nossa acompanhou esse trabalho no início da manhã de hoje. Policiais federais descaracterizados estiveram, você observa aí, portanto, imagens da Polícia Federal entrando na empresa. O repórter Tiago Melo conversou com alguns servidores que confirmaram, essa operação lá dentro e também disseram que foram convidados a se retirar enquanto esse trabalho de busca e apreensão era realizado na sede dessa empresa no bairro Ilhotas. Aqui, a Secretaria Estadual da Educação, durante toda a manhã, também manteve um contato com a imprensa, mas disse que, por enquanto, não ia gravar entrevista até que tivesse detalhes dessa operação que foi desencadeada pela Polícia Federal em conjunto com a Controladoria Geral da União, mas emitiu uma nota dando o posicionamento e disse que vários procedimentos foram montados para melhorar a fiscalização e a operacionalização dos serviços do transporte escolar, já que desde 2013 esse serviço tem sido alvo de investigação e também de questionamentos. Diz que colaborou plenamente
com a realização dessa operação e também se mantém à disposição dos órgãos de controle. Segundo a SEDUC, junto com a Controladoria Geral do Estado, também foram feitas algumas alterações exatamente para tentar evitar novas fraudes. E foram duas principais mudanças. Uma delas na própria metodologia dos contratos de licitação para tentar aumentar o controle, a fiscalização desses serviços. E um outro, uma mudança no cálculo de pagamento das empresas que prestam o serviço. Antes, esse pagamento ele era realizado com base no percurso, ou seja, na extensão da rota feita pelo transporte escolar. Agora, esse pagamento ele é baseado no número de alunos que são transportados. A SEDUC diz que tudo isso, além de ter sido feito em conjunto com a Controladoria Geral do Estado, também foi baseado em recomendações do Ministério Público de Contas e só após uma aprovação de uma lei pela Assembleia Legislativa aqui do Piauí. E que esse trabalho resultou numa redução de 30% das despesas, segundo a Secretaria Estadual da Educação. Joelson. Muito obrigado, Gorete. Parabenizar você e Thiago Melo pelo trabalho hoje, acompanhando os fatos desta operação Topic. Vamos voltar a falar desse assunto daqui a pouco com o Alivaldo Barbosa, aqui no nosso Jornal do Piauí. Muito obrigado, viu, Gorete Santos? Muito obrigado, Gorete. Aliás, a Gorete está voltando aí para a SEDUC, né? Porque nessa semana mesmo houve um incêndio lá, por sorte ninguém ficou ferido. E agora, mais uma vez, a Gorete Santos trazendo detalhes da SEDUC. Deixa eu mostrar aqui a operação da Polícia Federal. Tem um documento aqui da Polícia Federal que mostra exatamente, dá explicações sobre o que foi esta operação Topic. O documento da Polícia Federal que dá as explicações da operação. Mostra exatamente qual é o objeto, quem é o alvo. Aqui está. A nota que foi divulgada à imprensa mostra que houve desvio de recursos públicos destinados à prestação de serviço de transporte escolar ao governo do estado do Piauí e a prefeituras no estado do Piauí e Maranhão. Portanto, o serviço era prestado ao governo do estado e a prefeituras municipais. E por causa desse serviço prestado, portanto, pago com dinheiro público, a Polícia Federal fez a operação. E de onde vinham esses recursos? Vinham de programas. O PENAT, que é um programa de auxiliar o transporte escolar do governo federal, e o Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. Como são recursos federais, a Polícia Federal entrou no caso. Como é dinheiro público da União, que estava sendo utilizado para pagar o serviço de transporte, e segundo a própria Polícia Federal, está aqui mais à frente, 119 milhões foram pagos indevidamente, supostamente, isso é um levantamento que a Polícia Federal está fazendo, na nota da Polícia Federal. Por conta desse valor de 119 milhões, que seria o prejuízo provocado pelo grupo, há um dinheiro federal, a Polícia Federal entrou no caso. A investigação revelou a existência de um grupo de empresas que vem atuando conjuntamente na realização de fraudes em licitações com a participação de agentes públicos. Prejuízo ao erário foi superior aos 119 milhões. Se você pegar todo o valor que foi pago do transporte escolar para essas empresas, soma 297 milhões, envolvendo aí 40 prefeituras municipais e o governo do estado do Piauí. Então são 297 milhões pagos pelas prefeituras e pelo governo para essas empresas. Aí você diz assim, mas foi tudo roubado? Não, não é isso que a Polícia Federal está dizendo. A Polícia Federal está dizendo que as empresas prestaram serviço e receberam 297 milhões. E que a Polícia Federal calcula que o prejuízo, ou seja, o valor pago a mais além do serviço, teria sido 119 milhões de reais. Então, essa é a nota da Polícia Federal para justificar a operação Topic, que foi deflagrada hoje para apurar esse negócio do pagamento do transporte escolar.